prestamos hoje homenagem a um dos artistas mais notáveis do nosso tempo, António Passas. Arrojado para alguns, troglodita para outros, polémico sempre. A sua pintura, exposta em museus de todo o mundo, escapou sempre a definições fáceis. A harmonia das cores e a originalidade dos motivos constituem as principais marcas da genialidade do autor de Jogo do Gá. António Passas foi um pintor de uma visão extraordinária. Não há na história da pintura universal ninguém que tenha compreendido tão profundamente o sentido da desagregação e da impotência do homem moderno. E é nesse sentido que o quadro O Jogo do Gá se revela uma verdadeira obra-prima. Reparem como o inacabamento da figura revela que o homem nada decide, porque a vida é um jogo que está em aberto. Genial. Mas desde criança que o talento do Tonito era muito evidente. E até pelas notas do livro se via logo que ele era um artista. Então eu guardei sempre comigo alguns desenhos que me impressionaram de tão precoces que eram. Estão a ver? Eu acho que já nesta altura ele tinha um sentido estético muito apurado. Já posso? Então é assim. Quando toda a gente estava nas tintas para o meu talento, eu tive a sorte de ser descoberto pelo mestre António Passas. Numa sessão de paintball. Eu conhecia muito bem o António porque eu e ele partilhávamos o mesmo barraco. O mesmo ateliê. O mesmo ateliê. O António gostava mesmo era da branca. E de outras cores, é claro, de outras cores também, mas da branca era aquele que gostava mais. Pintar era a cena dele. Eu dizia-lhe bué da vezes, Portugal não tem nenhum pintor de jeito, pá. Tu um dia ainda há de ser o Salvador daqui. As composições a óleo, no conjunto de toda a obra de António Passas, representam a passagem para a maturidade. A técnica é irrepreensível. E isto sem o artista nunca ter cursado Belas Artes. Aqui um pormenor maravilhosamente inovador em que se consegue conjugar o óleo com a colagem. Soberbo. Como qualquer artista estava permanentemente insatisfeito. As imagens dos manuais escolares, por exemplo, nunca eram suficientemente criativas para o Tonito. Então, ele tinha sempre que lhes acrescentar um pormenor qualquer da sua autoria. Claro que ele tinha Nós de artista, vá. Por exemplo, ele nunca, mas nunca começava um quadro antes de beber um carioca de limão, claro. Ele pintava sempre no chão. Pintava sempre lá no chão. Eu até acabei por levar o cavalete para a entrada e ficou a servir de bengaleiro. E tinha uma característica que o torna único no panorama das artes. Ele não assinava as suas obras. E porquê? Por modéstia. Por uma humildade que chegava a ser comovente. Como é que um artista desta dimensão não assina as suas obras? É que nem o nome dele aprendeu a escrever, vejam lá. Tabuada, só sabia até o 5 e nunca aprendeu a ler. Desenhava, que era uma perfeição. Agora, para os estudos, metia dó. O Tonito era um autêntico bacalhau com olhos. Ou que é pior, só com um olho. É claro que enfrentamos uma grande dificuldade. Como é que nós, estudiosos das artes, enquadramos a obra de António Passas? Será que a conseguimos enquadrar numa corrente? Não é impressionismo. Não é cubismo. Não é surrealismo. É estrabismo. Vocês sabem, aquilo que ele tinha no olho é estrabismo. Mas ele usava sempre uma venda para nunca saber o que era. Eu dizia-lhe bué de vezes, Tónio, mas porquê é que tu não vais ao médico dos olhos tratar disso? E assim já vias que o para-brisas todo e acabavas os quadros. Mas ele nunca me dava ouvidos. Eu estou convencido que se ele não tem morrido tão cedo como a overdose, se ele não tem desaparecido tão cedo, ele hoje tinha o mesmo reconhecimento que o Picasso. Disso, não tenho dúvidas. António, mestre, é assim.
Fiquei de rastro quando tu partistes. Mas ó, tu estás aqui, pá. Tu estás aqui. Fiquei foi a arcar sozinho com a renda do barraco. Do ateliê. Do ateliê. Já acabou? Hã?